Olá, sejam bem-vindos à 19ª edição do CEO Conference. E hoje eu tive a felicidade de encontrar no evento Dinei Vargas, que vai conversar um pouquinho conosco, falar um pouquinho da Apex. A gente tem dois fundos na plataforma, na grade, distribuídos da Apex, o Apex Long Bias e o Apex Equity Hedge. Dinei, se você puder começar contando um pouquinho assim, o tamanho da gestora, passar um pouco da dimensão e o histórico dos principais sócios. A Apex é uma gestora que tem hoje mais de 6 anos de vida. Nós começamos a empresa em 2011, um grupo de sócios que tinha como o fundador e o idealizador da ideia o Fábio Spínola. Ele montou uma equipe que era de 10 pessoas em 2011. E a ideia era montar uma gestora onde nós pudéssemos exercitar o nosso melhor. E é por isso, inclusive, do nome Apex, né? De ser um caminho para a gente chegar ao ápice. Então, de alguma forma, tinha toda uma filosofia por trás em termos de criar um espaço e um ambiente para as pessoas poderem ter o seu melhor desempenho. Nós começamos com recursos nossos, né, de amigos e familiares em 2011, e hoje estamos com mais de 5 bilhões de reais sob gestão. São 3 estratégias, a Long Only, a Long Bias e a Long Short, e é uma equipe dedicada a somente essas 3 estratégias. Então a gente não tem outras áreas, outros negócios. É uma gestora focada só em fundos de ações. Dedicada a fundos de ações. E hoje são quantas pessoas na empresa, Dinei? Você comentou que começou com 11 e hoje vocês estão em quantos? Isso, começamos com 10 e estamos com 23 agora. Sendo que dessas 23, 12 se dedicam à gestão, né, à área de investimento dos fundos. Conta um pouquinho para a gente como é que se dá o processo de investimento, como é que é a tomada de decisão, o quanto o cenário macroeconômico influencia também no processo de investimentos da Apex. O processo de investimento, eu gosto de dar 3 características dele. Ele é estruturado, ele é replicável e ele é dinâmico. Ele é estruturado porque ele tem etapas bem definidas, né, onde a gente começa definindo as empresas que a gente vai estar analisando, que hoje são umas 90 empresas. E essas 90 empresas são as empresas que a gente tem modelos e faz projeções e acompanha bem de perto. Então a gente acompanha não só as empresas que estão no fundo, né, no portfólio, mas também outras empresas, de forma a estar sempre procurando novas e melhores oportunidades de investimento. Então ele é estruturado na medida em que a gente tem bastante disciplina de seguir esses 5 passos. Depois ele é replicável na medida em que a gente consegue que todos os analistas, e hoje a gente tem 6 analistas de empresa, que todos eles consigam usar o processo muito bem. Inclusive quando você olha para o resultado nesses 6 anos, ele tem muita qualidade. Ele não foi gerado em 1 ou 2 ações, 2 ou 3 setores, mas ele foi gerado na maioria dos setores. A gente se orgulha de dizer que a gente consegue gerar alfa e bons resultados e ideias de bons investimentos em todos os setores. Então, constantemente, os analistas estão procurando e investigando e usando esse processo de investimento para encontrar novos bons investimentos. Então, esse processo acaba fazendo, que é bastante dinâmico, ele acaba também refletindo num portfólio muito dinâmico, num portfólio bastante oxigenado, onde a gente regularmente está substituindo investimentos já não tão bons ou piores por novos investimentos. Então, ele fica muito dinâmico em termos do que está acontecendo com as empresas, né, em que momento que as empresas estão. Quando a gente avalia as empresas, a gente está procurando boas empresas, né? Bons negócios, né? Boa gestão, principalmente, né? Você pode muitas vezes ter uma boa empresa com uma má gestão e aí não adianta nada, infelizmente, né? Então, a gente tem investimentos que a gente fez no primeiro dia, em 30 de novembro de 2011, ainda estamos investidos, e outras que a gente ficou 2, 3 anos acompanhando, né, um processo
em que a tese de investimento muitas vezes demora para maturar, em outras ela matura, mas aí a empresa evolui tanto que você continua investido. Então a empresa, ano após ano, dá resultados positivos. Esse talvez até seja o melhor tipo de investimento, aquela empresa que te surpreende todo trimestre com novos fundamentos e com evolução. Portanto, além da escolha das companhias, o monitoramento é bastante importante do portfólio. Isso a gente faz diariamente, né? O Fábio Spínola, ele que coordena a equipe de investimentos, junto com o Paulo Weikert, que faz a parte de análise, e junto com o Fábio a gente tem um comitê de investimento que o assessora, e essa atividade é diária, né? Então a gente, uma coisa que é importante, né? Dentro da história toda de Apex, de pensar a empresa, a gente entendia a importância de você criar lugares e fóruns e dar oportunidade para as pessoas poderem se expressar e dar sua opinião e argumentar, né? A história de estimular o argumento. Então a gente tem diariamente encontros mais formais e também outros menos formais, em que a gente discute os investimentos que a gente tem e o que está acontecendo com outras empresas. O que a gente faz depois que investe, a gente diariamente compara a tese de investimento original com o que está acontecendo ou não na realidade. E aí pode tomar decisões de estar aumentando o investimento ou diminuindo ou eventualmente até saindo do investimento na empresa. E aqui provavelmente a maior parte dos analistas devem participar do evento. Como que um evento como esse contribui para o trabalho dos analistas da Apex? Então, no nosso processo de análise, ou de pesquisa, né, eu diria, o que a gente faz é acompanhar as empresas muito de perto, acompanhar os seus clientes, fornecedores, competidores, comparar a empresa com empresas no exterior. Então, quer dizer, toda informação é muito bem-vinda, né? Todo acesso à informação é muito bem-vindo. Um evento como esse dá muito acesso à informação. Outra coisa que a gente faz é entender como que a nossa opinião em relação a uma empresa se compara à opinião de outros analistas, né? Então, entender por que a nossa opinião é diferente, por que a gente está mais otimista, mais positivo ou mais negativo do que outras empresas, do que outros analistas. Então, esse é um processo também de oxigenação da nossa pesquisa, né? Você ter esse contato com a empresa aqui, com outros analistas, escutar o que as pessoas estão dizendo, as perguntas que surgem nas reuniões com as empresas, nos painéis. Então, no primeiro vídeo do ano passado, a gente gravou sobre o Equity Hedge, que é o fundo Long and Short. Eu queria que você falasse um pouquinho do fundo Long Bias, que a gente lançou tem poucas semanas na plataforma. O Long Bias é um fundo de ações, né? Ele é para aquele investidor de ações, para aquele investidor que quer investir em ações no longo prazo. A grande diferença dele é que ele defende melhor o portfólio nos períodos em que que o preço das ações cai, né? Então, quando você tem desvalorizações do preço das ações, ele consegue defender melhor. Por quê? Porque ele dá mais liberdade para o gestor. Então, essa é a principal diferença dele com relação ao fundo de ações puro. Ele tem posições compradas de ações e posições vendidas também. E o gestor consegue ajustar a exposição de forma mais dinâmica, tá? Então, a gente na Apex tem, como você disse, o Long Bias e o Long Short. O Long Bias mais próximo de um fundo de ações, né? Ele é um fundo que fica mais exposto, então ele se comporta mais como um fundo de ações, e o Long Short que fica menos exposto e se comporta mais como um investimento de renda fixa. Portanto, o Long Bias é um mandato mais flexível do que você diria do que o Long Only ou do que o Long and Short? De certa forma, sim, né? Ele dá mais liberdade ao gestor em termos da exposição, né, que o fundo vai ter. A exposição do nosso fundo de ações Long Bias, ele vai de 50 a 100.
O número médio, historicamente, é 70%. Já o long short ele é um quase neutro, então ele fica abaixo de 20% ou 20% no máximo, mais próximo dos 10%. Então é diferente a dinâmica de montagem do portfólio. A gente, quando monta esses portfólios, usa a mesma informação, o mesmo processo de investimento para os dois, para as 3 estratégias, mas tem algumas posições que você vai ter no long short, no equity hedge, que você não tem no long bias. Tá certo, Dinei. Obrigado pela sua participação, Obrigado você. por mais uma gravação de um vídeo. Bom evento para você e até a próxima. Muito obrigado. Espero te ver no próximo ano. Obrigado.